familiares, eles não conhecem a história da Rocinha, então é muito importante você se entender dentro do seu território, se entender pertencente, né? Vitória já foi um bairro bastante depredado. E da mesma forma que ela evoluiu, o assunto de mapa territorial é bastante importante para saber as raízes do lugar, para evoluir mais. Nós crescemos dentro daquele território, a gente nasceu ali, e enquanto a gente crescia, a gente foi vivenciando muitas dores, muitas violências, muitas faltas de direito. Porque como eu moro em uma comunidade, o povo acha que é muito perigoso, essas coisas, mas pra mim já é outra coisa, porque como todo mundo me conhece, todo mundo já sabe quem eu sou, então pra mim é uma ambientação legal. Um país onde você chega e não fala o idioma do país e não existe uma estrutura de interpretação ou de um acompanhamento, claro, pode ter ouro, mas você não vai saber como utilizar esse ouro. Que naquele período a gente ainda não tinha a comunidade como ela é hoje, com asfalto, com a infraestrutura, né? Água, luz, rede de esgoto. E naquela época foi um processo, né, da gente, de muita luta, de muita luta mesmo. O nosso território hoje, infelizmente, ele está muito abandonado, muito aquém de quem eu gostaria que fosse, né, de como ele fosse, que ele fosse um território mais arborizado, que ele fosse um território com mais cor, mais vida, com mais saúde, com pessoas que tivessem maior senso de pertencimento e de memória do território. O meu olhar para esse território é que tudo é possível, porém temos que ter muito trabalho. A união faz a força, cada um fazendo a sua parte vai à frente. Eu acho que esse olhar que eu tenho de evolução. Usina de Valores é uma abordagem, uma iniciativa do Instituto Vladimir Herzog, que é uma organização da defesa dos direitos humanos e da cidadania, e que preserva o legado do Vladimir Herzog e da Clarice, que são essas figuras tão importantes, né, para a história do nosso país. E a metodologia ela nasce neste contexto, né, dessa ideia de participação, de engajamento, que essas pessoas também vão inspirando a gente. Então, a metodologia é uma proposta em que se mobiliza os ativos de um território, né, as pessoas desse território, para a participação popular, da organização social no engajamento político. O Programa de Educação em Direitos Humanos do Instituto Vladimir Herzog, ele é um programa que ele desenvolve e ele cria, né, uma série de estratégias e processos educativos que tem como a sua base os valores dos direitos humanos e da democracia. Eu costumo dizer, né, que o programa trabalha numa perspectiva de educação em direitos humanos que considera a educação em direitos humanos como uma pedagogia da resistência e uma pedagogia da transformação, né? A gente compreende que são nos territórios onde estão a base do conhecimento popular para fazer essa mobilização, essa resistência e essa transformação. Para desenvolver essas ações, né, tem um elemento fundamental, que são os nossos interlocutores e os nossos parceiros territoriais, que estão lá nos territórios onde a gente atua. Então, eles vão constituindo, junto com a gente, um foco, um polo de educação popular em direitos humanos nos seus territórios. A articulação, o articulador nacional vai até o território, conversa e visita diversas organizações para identificar aquela organização que tem mais sinergia com a metodologia Usina de Valores, em que a gente possa articular qual é a perspectiva do Instituto Vladimir Herzog com esse trabalho e qual é o histórico dessa organização e aonde que a gente pode se fortalecer mutuamente. Bem, a nossa expectativa, né, com a Usina de Valores é trazer esse debate, né, sobre direitos humanos para dentro da Rocinha. Acredito que a população tem um receio dessa palavra, né, direitos humanos, porque eu acho que se a gente parar para
fazer perguntas para os moradores, quais são os seus direitos, o que falta no seu território. Eles vão saber identificar, eles vão saber o que precisa lutar, né? Vivemos num momento político que estamos muito segmentados, muito fragmentados. O objetivo, então, da usina pode ser alcançar diversos setores e movimentos populares e se integrarem numa agenda comum. Então, nesse sentido, para nós é muito rico a oportunidade de fazer um diálogo e uma parceria com o Instituto Vladimir Herzog e com o projeto Usina de Valores e também com esse chamamento público no município de Belo Horizonte, nós podemos alcançar de fato o objetivo que é o engajamento de novos militantes sociais, surgimento de novos educadores populares que são como se fosse uma esteira de resistência em territórios que são extremamente apagados sua situação de vulnerabilidade, na verdade de violência que sofrem e que nós precisamos integrar essas vozes e construir um eco comum. O VARRE sempre veio trabalhando essa ideia, né, de que tenha grupos, né, tenha coletivos, né, que são os GTs, né, para que possam trabalhar várias questões que tem dentro de um território. Cada localidade tem uma instituição parceira e essa instituição parceira, a partir do seu histórico, das suas relações, das suas articulações pregressas, é que faz a divulgação e monta essa turma. O objetivo da integração é que os participantes se entendam, né, participantes daquele território. Então, esse primeiro momento que eles criam esse sentimento de pertencimento daquele território, e para isso você tem um processo que é de mapeamento e diagnóstico do território. Estamos evoluindo, né, nos descobrindo cada dia mais, o vizinho descobrindo outro vizinho, e cada um está conseguindo se abrir mais um com os outros, e eu acho que aí a gente vai longe. Para o desenvolvimento dessas ações, né, de educação popular em direitos humanos, a gente sempre parte do princípio de que não se trata de educação sobre direitos humanos, não é uma aula, né, não é um curso de direitos humanos. Quando a gente fala que é em direitos humanos, a gente está dizendo que são mobilizados valores, né, tem uma experiência que está em jogo. Me senti incrivelmente ouvido. A gente decidiu esse tema tudo numa conversa, né? Tudo foi muito democrático. Houve uma votação, houve até impasses também, mas eu acho que isso faz parte de todo o coletivo, de todo o projeto. Mas conseguimos sim entrar em um consenso para tentar fazer da melhor forma. Eu não fazia ideia de que era tão grande assim e de que precisava de tantas pessoas para se mobilizar e fazer de uma comunidade o que ela é. Quando o grupo faz esse mapeamento, esse diagnóstico, né, do território, faz com que ele entenda o território, faz com que ele entenda o lugar do seu pertencimento ali no território. Nessa identificação, né, do seu cotidiano ali, daquelas pessoas que participam desse processo formativo, eles conseguem também se entender como um grupo. O tema escolhido foi sobre moradia, né? Nós que aqui em Belo Horizonte temos uma carência de 102 mil domicílios, né? Eu vejo moradia é algo muito fundamental e precisamos sempre ajudar o pessoal. Quem sabe o Estado disponibiliza para um programa para estrangeiro, mesmo se não é para adquirir, porque sabemos de primeira a pessoa que não adquire, mas quem sabe disponibiliza alguma instância que poderia facilitar. Uma das problemáticas que a gente levantou é a questão da preservação do meio ambiente e o direito a uma alimentação adequada. Qual que foi esse problema que foi levantado? O problema é a falta de visibilidade, né, dos grupos, movimentos, os movimentos culturais, sociais, né, e educacionais dentro desse território. Eu lembro que a gente falou sobre transporte coletivo, sobre cultura e teve um debate. E no final a gente acabou escolhendo esse tema da saúde mental das professoras, que a gente percebe que a educação ela é uma ferramenta muito forte de construção social. Eu me senti bem ouvido na escolha do tema, porque
o tema foi o acúmulo de lixo, mesmo que os outros são bem pertinentes também, mas esse é o nosso foco principal porque é uma coisa mais fácil de ser vista hoje em dia. Eu moro em um beco e basicamente quando chove eu vejo realmente a realidade, é lixo passando. Então, tipo, não é a prefeitura não vê, mas a comunidade vê e a comunidade quer ter a voz. Então, a Usina de Valores ele traz essa capacidade da gente atrelar a sensibilidade com as pessoas e construir projetos de esperança. Isso é interessante porque nós vivemos numa sociedade em que a esperança ela é fragmentada, a esperança é reduzida a consumo e nós queremos uma esperança como um projeto político, coletivo e territorial. Eu sou cria aqui do Jaçanã, né? Então, para mim, é muito importante estar participando de uma ação assim desse tipo no território. Eu sinto que eu tenho um vínculo com o bairro, que eu preciso fazer mudanças também no bairro, que eu acredito. Eu pretendo sim continuar vindo aos encontros, porque eu acho que eu fiz muitos amigos novos e além disso eu estou me mobilizando bastante pela nossa causa que vai ser trabalhada, que é sobre o lixo. E eu acho que é um tema muito recorrente aqui na comunidade que a gente mora. A expectativa que eu tenho, assim, eu fecho os olhos e penso no futuro. Um lugar aconchegante para os vizinhos aqui do bairro. A gente tá trocando ideias, jogando dominó, as crianças brincando, na parte da horta, a gente levando para casa para fazer a saladinha. A minha expectativa ela é realmente de somar, a gente encontrar as pessoas que estão com vontade mesmo de pensar esses espaços aqui do sítio e de pensar esse espaço público, né, esse espaço coletivo. Então, o Usina de Valores ele vem com essa força, tá despertando a comunidade, né, para entender quais são os seus direitos, entender quais são os seus potenciais, de certa forma está fazendo com que possamos nos unir. Até agora, o que eu aprendi foi onde me mostrou uma percepção de coisas diferentes, abriram a minha mente e eu creio que isso vai acontecer diariamente. Ao decorrer dos encontros que a gente tiver, acho que a percepção vai aumentar, o nível de conhecimento também vai aumentar, então a minha percepção, o que eu acho que vai acontecer é que eu vou saber de mais coisas, vou ter conhecimento de mais coisas e vou acabar, querendo ou não, levando isso para a minha realidade onde eu vivo.